estou de volta para falarmos um pouquinho mais de ciência. Quero saber de vocês se vocês entenderam o ciclo da água, se fizeram os exercícios na mochila. Foi gostoso, foi fácil, conseguiram observar, conseguiram entender bem? Manda esse feedback para a professora. E aí, continuando, eu falei que nós íamos falar um pouquinho mais nessa aula sobre a transpiração das plantas. Como eu mostrei para vocês no meu esquema que eu fiz e no próprio terrário, as plantas e nós, os animais, eu havia falado isso, lembra? Nós transpiramos. O que é o processo de transpiração? É liberar a água para o ambiente. Então eu pedi para que vocês fizessem a experiência lá atrás e eu espero que vocês tenham feito, né? E o que vocês observaram nessa experiência? Quando vocês colocaram um saquinho de planta, um saquinho plástico, desculpa, numa folhinha. Vocês fizeram essa experiência? Conseguiram observar? O que tem aqui no meu saquinho? Dá para observar o que tem aí? São as gotículas de água. Você sabe por que tem essas gotículas de água? O que são? Esse é o processo de transpiração. Então, eu quero perguntar para vocês como que acontece a transpiração. Como que a planta transpira? De onde vem essa água? Vocês sabem? Pois bem, essa água ela é absorvida pelas raízes. Alguém já mandou, alguns alunos mandaram as atividades prontas e eu vi que fizeram. Então vocês já entenderam. As raízes da planta no solo, ela absorve a água que está no solo. O professor, o que é absorver? É sugar. Como a gente suga um canudinho de água, a gente está tomando água, não é? A planta também. Ela suga essa água através das raízes. Aí tem um monte de canaizinhos pelo caule que chega até as partes mais extremas, como aqui, ó, no topo dessa flor. Então toda essa planta ela absorve água da onde? Da terra, do meu substrato aqui, chegando em todas as partes dela. E nós não vemos com facilidade, mas quando feita a experiência de colocar o saco plástico transparente, é possível, e o calor hoje não ficou tão, ontem estava mais, porque não tem muito sol, né? Mas normalmente quando está mais quente, aí essa água evapora mais. São as trocas que acontecem tanto nos vegetais quanto nos animais. Quando vocês correm muito lá na quadra, quando está na aula de educação física, ou quando vão jogar futebol, ou uma queimada, a gente fica tudo suado, cabelo molhado, não fica? Esse é o processo de transpiração. Nós tomamos água, mas a planta ela absorve do solo. Então aqui tem duas experiências que eu queria mostrar para vocês, olha, que era para evidenciar esse processo de transpiração. Na verdade, de absorção. E aí aqui é um repolho e a plantinha. A florzinha eu tive que trocar ela algumas vezes porque ela não aguentou. Então assim, o repolho ele absorveu como a florzinha a água. Então todas essas veinhas aqui, ó, são canalículos por onde há o transporte de água dentro dos vegetais. Aqui no repolho é bom que dá para se ver muito bem, olha. É uma folha que a gente vê por onde toda a água ela caminha. Nesse segundo pote eu coloquei o que? Um corante verde. Observa a cor da folha. Nesse que está o corante verde, ela está mais forte. Era para ter ficado mais forte. Porém, é um processo lento. Já tem 5 dias que essa folha de repolho está aqui e agora que ela começou a ficar meio azulada. Eu espero que vocês consigam observar bem. E a minha flor, eu tive que trocar ela. Mas ela começou a ficar azuladinha nas pétalas. Pois é, isso mostra o quê? A absorção da água. E essa absorção acontece por todo o vegetal, certo? E aí, para que acontece essa transpiração? A planta absorve a água, essa água ela é conduzida por todo o vegetal, mas para quê? Para nutrição, não é verdade? E quando está muito calor, esse excesso de água, como acontece com a gente, o excesso de água e também para refrigerar o corpo dos animais, nós transpiramos. É para refrigerar também os vegetais? Também é um equilíbrio.
Então, o que não é usado, ele acontece o quê? Ele é eliminado, transpirado. E aí, para onde que vai essa água? Lembra lá do terrário? Quem fez o terrário em casa? Essa água ela vai para o ambiente na forma de vapor. Então, em dias que, como está bastante úmido, nós conseguimos ver as nuvens e o céu meio enfumaçado, principalmente na parte da manhã, aquela névoa branca, essa é a umidade. Então nós temos dias que tem bastante umidade e tem dias que está bem seco. Agora está terminando o período da chuva aqui em Alta Floresta, na nossa região, floresta amazônica, né? Então nós vamos perceber que a umidade do ar vai diminuindo e aí o ar vai ficando seco, fica mais difícil para respirar, só que em compensação a gente transpira menos, tem menos essa troca, porque a gente vai precisar manter a água do corpo como os vegetais também. Nós somos muito favorecidos porque nós moramos na floresta amazônica, na região amazônica. Então essa floresta é enorme, tem árvores gigantes, altas, e essa floresta acontece um processo grande tanto do ciclo da água e da transpiração. E ela é tão importante que ela mantém a umidade, principalmente aqui da América do Sul. Ela regula a floresta amazônica com o processo de transpiração, evaporação, chuva, absorção novamente. Todo esse ciclo da água que acontece na floresta regula o nosso clima. Que é importante nós sabermos, como nós vimos lá atrás, a previsão do tempo, né? Na hora de plantar, na hora de colher, muitas atividades elas necessitam saber do ciclo da água para poder ter um bom resultado, certo? Então eu vou pedir para vocês, quem não fez, se puderem fazerem as atividades da apostila, da página 283 até a 287, certo? A prof não vai falar mais do ciclo da água porque a gente já falou bastante, mas nós vamos retornar na sala de aula e vamos continuar, mas nessas aulas online eu acho que ficou bastante explicado, porém se vocês tiverem dúvida, manda para mim, tá bom? E aí é só fazer os exercícios para fixar todo esse conteúdo, observar, né, os processos de transformação, de mudança de água na natureza, observar a transpiração das plantas, tentar entender um pouquinho do ciclo da água. E este capítulo, lá no finalzinho, tem uma atividade bastante interessante, que ele vai falar como se forma chuvas de granizo. É um videozinho no YouTube, já que vocês vão olhar essas aulas online, pede para o papai, ou se vocês podem, fazer essa pesquisa. Tanto de conhecer o processo da chuva de granizo, aquelas chuvas que tem pedrinha de gelo, não é neve, mas é um tipo também de mudança do estado físico da água. E também